Salve rapaziada, Elias novamente aqui, mais um vídeo de Bitcoin, porque é um tema que tem bastante aqui no canal, eu gosto bastante. Vamos lá, eu já comprei Bitcoin, já não comparei, mas eu mostrei alguns detalhes sobre Bitcoin Pix, Bitcoin e Ethereum, Bitcoin e dinheiro no geral, mas eu ainda não falei sobre Bitcoin e comunismo. Pois é, né? Pois é. Mas o que tem o Bitcoin e o comunismo? Respondendo a pergunta provavelmente que você viu no título do vídeo, ou nem viu às vezes, né? Enfim, o Bitcoin ele inviabiliza o comunismo, por natureza. A existência do Bitcoin impede a existência do comunismo. Porque assim, se você for pegar lá a teoria do comunista, muita gente diz, não, porque não foi aplicado, não, porque ainda o comunismo verdadeiro ainda não foi aplicado. Mas beleza, vamos por que o comunismo não dá certo por causa do Bitcoin? O que o Bitcoin faz que inviabiliza a existência do comunismo? Vamos entender que primeiro, para o comunismo existir, você precisa ter controle total da sociedade, certo? É um sistema totalitário. A partir do momento que você tem total controle da sociedade, você tem que ter total controle do dinheiro. O Bitcoin é literalmente isso, é você não ter o controle sobre o dinheiro de outra pessoa. Então, por isso que, um dos primeiros princípios, o Bitcoin inviabiliza a existência do comunismo. Porque ele é uma moeda fora de controle estatal. E o Estado comunista precisa do controle da moeda, senão ele não consegue controlar a população. Entendeu? Essa é a ideia. Se no comunismo, já tendo o comunismo controlando a moeda fiduciária, a gente já tinha um mercado paralelo, com o Bitcoin isso é, tipo assim, extremamente elevado. Então, tipo assim, ao invés de você ter o controle, você pode ver isso, por exemplo, na Argentina. Na Argentina, eles tinham controle do dólar, do câmbio do dólar ali e tudo mais. Existia um dólar paralelo. O dólar, cara, não é nem tipo assim, um bem, exatamente um item de consumo ou alguma coisa, é uma moeda. Tinha comércio paralelo de uma moeda, cara. Então, tipo assim, imagina itens, né, tipo, sei lá, itens, roupas, essas coisas, tipo assim, tudo vai ter um mercado paralelo. Esse mercado paralelo já funciona como moeda fiduciária, que é controlada pelo Estado. Ou seja, um Estado comunista conseguiria controlar. E mesmo assim existiria um mercado paralelo. Agora imagina com Bitcoin que não é controlável, que o Estado não consegue controlar. Você tá entendendo por que ele inviabiliza? Tipo assim, a existência do Bitcoin já deixa claro que, tipo assim, não tem como controlar todo mundo. Ah, mas nem todo mundo vai utilizar o Bitcoin, verdade. Mas quem utilizar vai já deixar inviabilizado o comunismo. E por isso que daí, tipo assim, vai se espalhar, entendeu? Porque a pessoa vai olhar assim, poxa, estamos aqui sendo controlado pelo comunismo e tudo mais. Pô, não tá legal. E esse tal de Bitcoin aqui? Aí vai começar a ver, entendeu? De fato, não vai ser todo mundo que utilizaria. Se a gente colocar comunismo agora em algum lugar, não vai ser todo mundo que vai utilizar o Bitcoin. Só que, tendo uma pessoa que utiliza o Bitcoin, essa uma pessoa vai, tipo, espalhando, entendeu? Aos poucos. Outra coisa, o Bitcoin, ele não é uma arma exatamente. Tipo assim, ele é uma alternativa ao dinheiro fiduciário. E você derruba o comunismo sem precisar lutar com armas. Tecnicamente falando, né? Qual que é o ponto? O comunismo ele é centralizado. Você centraliza o poder no Estado. O Estado controle os meios de produção, controle a moeda, controle tudo. O Bitcoin é a descentralização. Então, outra coisa importante sobre o Bitcoin é por que ele inviabiliza a existência do comunismo. Tá entendendo? E aí você me fala, não, mas veja bem. E se o Estado comunista, no caso, aqui um Estado comunista qualquer, proibir ou banir o Bitcoin? Novamente a gente entra naquela falácia de, não, é só banir. Não vai funcionar. Porque é a mesma coisa que você banir a internet. Não vai funcionar, a galera vai continuar utilizando. Se, por exemplo, a gente tivesse a camada light, né, da internet banida do mundo inteiro, a galera ia pra camadas mais baixas, mais profundas. A internet iria continuar funcionando, e continua funcionando, porque você tem muita coisa que é banido da internet que continua funcionando. E isso, geralmente, é algo ilegal. E geralmente, realmente, é algo, tipo assim, mano, muito ruim, sabe? E coisas ruins funcionam ainda. E aí, não, mas baniu, então a galera já, tipo assim, já tem gente que usa pouco, que não é todo mundo que usa Bitcoin, e ainda vai ser banido, então ninguém vai usar, não sei o quê. Cara, pensa comigo. Você tá lá, de novo, vou usar a mesma coisa que eu usei há 2 minutos atrás. Pensa comigo, você tá lá, no mercadinho, mano, você tá vendo, tipo, a sociedade ruim, você tem seu mercadinho. Você vai deixar de usar Bitcoin? Só porque, tipo, tá proibido? Vai, pô, não vai. O cara vai usar o Bitcoin porque vai facilitar a vida dele, ele vai preservar valor, ele vai ter poder de compra melhorado com o passar do tempo. Quanto mais tempo ele tiver o Bitcoin, mais poder de compra ele vai tendo, tá entendendo? Porque as coisas vão ficando mais fáceis de se obter por conta da tecnologia, mas o Bitcoin vai continuar sendo cada vez mais escasso. Outra coisa importante, o comunismo, ele é uma ideologia. Ideologias mudam com o tempo, ideologias, elas sofrem alterações, elas sofrem interpretações. O Bitcoin não. O Bitcoin é matemática, criptografia. O Bitcoin não vai sofrer uma alteração de hoje para amanhã. Ele vai ser o mesmo Bitcoin, hoje, amanhã e sempre. O que o Bitcoin sofre, às vezes, são forks.
São divisões, como por exemplo a teve da Guerra dos Blocos, entre outras. Só que o Bitcoin original ele continua valendo. Tem gente que utiliza Bitcoin de versões antigas. Tá entendendo? Não atualizou, porque não quer. E o Bitcoin permite isso. Essa é uma das maravilhas. Uma vez que o Bitcoin é descentralizado, o Bitcoin ele preserva valor, o Bitcoin dá autonomia ao indivíduo e não ao Estado para controlar o indivíduo. Então, dessa maneira, o Bitcoin ele inviabiliza economicamente o comunismo. E se você inviabiliza economicamente o comunismo, você inviabiliza o comunismo. Porque um dos principais pontos de controle é o dinheiro. Se algo ou alguém controla o seu dinheiro, esse algo ou alguém vai controlar você. Entende? A matemática é básica. Porque com o dinheiro você compra serviços, você compra tudo que você vai usar. Por exemplo, mas eu não compro... Eu tenho uma fazenda, lá tem água, lá tem tudo que eu preciso, na minha fazenda tá perfeitinho, eu não preciso do Estado. Se, por exemplo, realmente o Estado não me ceder mais nada, eu consigo continuar vivendo. Só que você esquece de um ponto. Para você fazer tudo isso, você utiliza o seu dinheiro. É muito improvável, para não dizer impossível, você conseguir uma fazenda, água, energia elétrica, animais, defesa, se é que me entende, veículos, tudo isso sem dinheiro nenhum. Tipo assim, só, mano, sei lá, você foi morar no meio do nada e conseguiu tudo isso. Não vai dar certo, tá entendendo? Você vai precisar do dinheiro. É a realidade. Mas não é o ideal. Talvez não seja o ideal, mas é a realidade. É isso que a gente tem pra hoje, é isso que a gente tem que viver. Então, se você controla o dinheiro, você controla essa autonomia, entendeu? Você não vai conseguir fazer uma base sobrevivencialista, não vai conseguir se tornar nômade. O controle do dinheiro impede isso. Mas aí você tem a ideia de não ter controle do dinheiro, que é o Bitcoin. Que você indivíduo, tem controle do dinheiro, não um Estado. Um parasita mandando em você, entende? Porque, veja bem, o comunismo, ele até pode banir o Bitcoin, mas o Bitcoin vai crescer de maneira clandestina, digamos, né? Só que se ele não fazer isso, o Bitcoin vai crescer naturalmente. Então, não tem saída pro comunismo. O Bitcoin, ele é um checkmate no comunismo. Se alguém ainda acreditava que um dia vai existir comunismo, cara, não vai. O que você pode ter é um socialismo. O que você pode ter é um Estado socialista. É um Estado com políticas socialistas, com políticas que defendem o comunismo, é um Estado que prega o comunismo. Que prega o comunismo. Mas na prática não vive o comunismo. Porque se ele for viver o comunismo, na ideia, o Estado ele vai se abolir, e não vai acontecer isso. Entendeu? Tipo, o Estado ele vai deixar de existir. E não vai acontecer isso. Porque um Estado é, em ideia, muito próximo do que seria um parasita. E um parasita com todo o pleno poder sobre o corpo do hospedeiro não vai deixar de existir. Ele não vai se auto-eliminar, entendeu? Não faz sentido isso. Nem na natureza, nem na ideia, tá entendendo? Tipo assim, a conta não bate. Já com o Bitcoin a conta bate. O Bitcoin é o antídoto. O Bitcoin é a saída para você não ter um Estado comunista. O Bitcoin é o antídoto para você ter autonomia financeira. E o Bitcoin é o antídoto para você ter soberano sobre o seu dinheiro. Que é basicamente ter autonomia financeira. Mas você entendeu. Bom, em resumo o vídeo é isso. Não tem muito o que dizer, porque na verdade a existência do Bitcoin já anula que, tipo assim, o comunismo vai dar certo. Ele pode até ser implantado em algum lugar, mas ele vai dar errado. Pela existência do Bitcoin. Tipo assim, uma hora o Bitcoin vai chegar lá e vai dar errado. Se já não chegou. E já impediu. Tá entendendo? Mas basicamente é isso. Se você tem algum medo sobre o comunismo, é ok, beleza. Mas assim, calma, cara. Bitcoin tá aí. Mas e se Bitcoin fracassar? Bom, daí, meu amigo, aí... A Bitcoin é errado, acabou-se. Beleza? É basicamente isso. Esse é meu pensamento de hoje. Bom, mais um vídeo foi esse. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa ideia do Bitcoin, né? Contra o comunismo ali, o porquê que ele anula, né, a existência. Ou pelo menos ele vai impedir, ele é um antídoto contra o comunismo. É basicamente isso, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Se você curtiu, deixa seu like, comenta, se inscreve, compartilha. Ajuda o canal da maneira que você quiser. Eu sempre sou muito grato. Por esse vídeo foi só. Valeu, falou!